Fala galera, tudo bom? Professora Heloísa falando e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre funções oxigenadas. É muito importante, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, volta lá nas outras aulas, porque química orgânica, uma aula depende da outra, tá? Então essa é a parte da nomenclatura das funções oxigenadas e é muito importante que vocês entendam muito bem nomenclatura de ramificações e todos aqueles processos que a gente viu antes, senão você não vai entender essa aula. Então qualquer coisa volta nas outras aulas para dar uma revisada nisso. Vamos lá então? Gente, funções oxigenadas, como o próprio nome está falando, né? São funções que vão ter a presença do oxigênio. Até o momento a gente viu a função que só tinha o quê? Carbono e hidrogênio, que eram os hidrocarbonetos, certo? Só tinha carbono e hidrogênio, eram os hidrocarbonetos. A partir de agora a gente vai encontrar o carbono e hidrogênio, o carbono que é o elemento principal, e átomos de oxigênio, que são as funções oxigenadas, tá? Nós temos algumas funções oxigenadas, eu dei uma separadinha, tá? As mais importantes eu estou colocando aqui nesta aula. Vamos lá então. Galera, a primeira função oxigenada vai ser a função álcool. Veja que todas elas, ó, têm a presença lá do oxigênio. Só que o oxigênio em cada função vai estar ligado de uma forma diferente ou em um grupo diferente. No caso do álcool, vai ser uma função onde eu vou ter o OH, que a gente chama de hidroxila, tá? O OH ligado a um carbono saturado. O que é o carbono saturado? Carbono que só tem simples ligação. Então, toda vez que você vê lá um OH ligado a um carbono saturado, um carbono que só está fazendo simples ligação, eu sei que vai ser a função álcool naquele composto. Veja, o OH precisa estar no carbono saturado. Se tiver uma outra insaturação no composto, não tem problema. Agora, o carbono que o OH estiver ligado, este carbono tem que ser saturado, só ter simples ligação. Como é todos os exemplos aqui, ó, o OH está ligado a só um carbono que só tem simples ligação. Aqui também, ó, tá, ó. E aqui também, beleza? Gente, como que nós vamos realizar a nomenclatura do álcool? É muito simples, é muito parecido com o hidrocarboneto. Só que o hidrocarboneto, no final, terminava com O. Aqui, como é álcool, a gente coloca a terminação ou no final, tá? Então, a nomenclatura ela vai ser a mesma. Só que no final, em vez de colocar ou, a gente vai por ol. Por exemplo, olha esse cara aqui. A gente tem um carbono, match de um carbono. Só simples ligação, an. E no final, ol, é o metanol, tá? Olha esse, dois carbonos, et, an de simples ligação, porque eu só tenho simples ligação na cadeia, e no final, ol, para indicar lá que eu tenho OH. Daí você fala assim, mas e a numeração? Aqui eu estou subentendendo que o OH está no carbono 1, aqui também. A partir do momento que ele estiver em outro carbono, daí eu vou indicar a numeração, que é o caso desse exemplo, ó. 4 carbonos, coloquei lá but. Só simples ligação, an. No final eu coloquei ol. Só que o OH está em qual carbono? Carbono 1, carbono 2. Então eu coloquei 2-butanol. Poderia também colocar aqui, ó, butan 2-ol. Tanto faz você colocar dessa forma ou dessa forma, tá? Galera, muito importante. Essa forma que eu estou ensinando para vocês é a forma oficial da IUPAC. Talvez você veja lá na apostila de vocês a forma usual. Essa forma usual ela não é muito utilizada nos vestibulares. Foca na forma oficial, que essa sim é a que mais cobrada em todos os vestibulares aí da região, ok? Vamos lá então, olha esse composto. Tem o composto inteiro, certo? São 6 carbonos, essa é a minha cadeia principal, porque é a cadeia com mais carbonos. Estou priorizando dar menor numeração para o grupo, para o OH, depois eu dou para as ramificações, tá? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que o 2, aqui ó, no carbono 2 eu tenho o OH, então ó, 2 são 6 carbonos no total, X, an, e o ol no final. Só que é uma cadeia que tem ramificações. Lembra que na nomenclatura as ramificações vêm primeiro no nome. Então eu vou colocar lá, ó, 2,5, porque no carbono 2 e no carbono 5 eu tenho duas ramificações e elas são iguais, né, gente? Então, porque são duas, metil. Então ficaria 2,5 dimetil 2-hexanol, tá? Então primeiro você põe a ramificação no nome, depois você põe a nomenclatura normal, como a regra que eu já tinha passado para vocês. Beleza? Galera, ele pode pedir também a classificação do álcool, tá? Se ele pedir essa questão de classificação, ele vai estar pedindo a quantidade de OHs que está ligado na cadeia. Aqui eu tenho um OH, então a gente chama de monoálcool. 2 OHs, diálcool. 3, triálcool. E assim por diante. Então a classificação vai estar indicando aí a quantidade de OHs.
Fechou? Beleza? Primeira função oxigenada, então, função álcool bem cobrada nos vestibulares. Nós temos também a fenol. A fenol, gente, ela vai apresentar a hidroxila, lembra que hidroxila significa OH, ligada a um anel aromático. Lembra o anel aromático, o benzeno, né? Que são aqueles 6 carbonos com duplas alternadas. Então, toda vez que você enxergar um OH ligado a uma cadeia que eu tenho um anel aromático, eu sei que é a função oxigenada do tipo fenol. Como vai funcionar a nomenclatura? Eu vou colocar a palavra hidroxi para indicar que eu tenho um OH e depois seguida de benzeno, que é o nome desse composto aqui. Caso eu tenha alguma ramificação, a gente tem que indicar na numeração. Então, eu vou pôr 1 hidroxi para indicar que o OH está ligado no carbono 1. Daí, 1, 2, ó, eu vou começando 1, 2, eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas daí o CH3 ia ficar com a numeração 6. A minha prioridade é da numeração menor. Então, eu começo com 1, 2. 2 metil, porque é metil essa daqui, benzeno, tá? Então, o nome é bem simples, hidroxibenzeno. Caso tenha alguma ramificação, você põe 1 hidroxi para indicar que a hidroxila está no carbono 1, põe a numeração que a ramificação estiver, aqui no caso 2, o tipo de ramificação, aqui no caso é metil, e finaliza com benzeno. Essa é a nomenclatura oficial que a gente utiliza para o fenol. A terceira, gente, vai ser o aldeído, tá? Aldeído, ele vai apresentar uma carbonila. O que é a carbonila? É o dupla OH. Isso aqui significa a carbonila, tá? Especificamente esse dupla O. Toda vez que eu enxergar lá no meu exercício dupla O, eu sei que é um aldeído, tá? Cuidado, que tem que ter dupla OH, tem que ter esse mecanismo aqui, C dupla OH. Vi isso, eu sei que é um aldeído. Aldeído sempre vai estar nas pontas, tá? Sempre nas pontas das moléculas. Olha como que a gente faz a questão da nomenclatura. Aldeído, a terminação vai ser al. Então, eu vou colocar um carbono, match, só simples ligação. Daí você fala, nossa, mas aqui tem uma dupla. Essa dupla é do aldeído. Não tem nenhuma dupla na cadeia carbônica. Então, eu considero como an de simples ligação. E termina com al, que eu sei que é o metanal. Se eu colocasse para vocês metanal, faça o desenho do metanal. Vocês iam colocar o quê? Um carbono, aldeído. Então, você ia colocar dupla OH, que é o aldeído, ok? Olha esse daqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. But, nessa cadeia eu só tenho simples ligação. Isso daqui eu não considero porque isso aqui é o aldeído. Então, an e al no final. E eu tenho que indicar que eu tenho, ó, uma ramificação aqui. Por que ficou no carbono 2? Que esse é considerado carbono 1, 2 metilbutanal. Então, veja, gente, a nomenclatura ela é igual para todos os compostos. A única coisa que vai, né, mudar geralmente em todos eles, com exceção ali do final, é o final, a terminação. Então, aldeído vai ter o C dupla OH e eu faço a nomenclatura no final terminando com al de aldeído, beleza? A quarta são as cetonas. As cetonas, a gente vai ter a terminação ona, tá? Veja que é a mesma coisa. Eu vou ter a carbonila, tá? Entre carbonos. Então, eu vou ter um dupla O lá no meio da cadeia, ó, tá? Veja que é diferente do aldeído. O aldeído, para ser aldeído, tem que ser dupla O, C dupla OH. Aqui é só o dupla O. Se eu tiver uma dupla O lá no meio da cadeia, eu sei que é uma cetona. Mesma coisa. 3 carbonos, 1, 2, 3, prop. Só simples ligação, an. Só que em vez de terminar com al ou ol, que é o caso do álcool, é uma cetona, então vai terminar com ona. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Tive que indicar onde estava a minha... meu grupo funcional, aqui no caso da cetona, tá? Mas é a mesma coisa, a gente segue com a mesma regra. Ó, dei a menor numeração para o grupo funcional, o grupo funcional tem prioridade na numeração, 4 metil, que seria a minha ramificação, 2 pentanona. Então, funciona da mesma forma. Ah, por que que você não colocou, né, a numeração? Porque era a única possibilidade. No propanona, a única possibilidade é da ona estar ali no meio, né? Não poderia nem estar aqui, nem estar aqui, ó. Então, por isso. Mas no caso de uma cadeia maior, a gente vai indicar na numeração aonde está, né, o C dupla O, que significa lá a função cetona. Beleza? Temos a função enol. A enol, ela, vamos dizer, ela é uma ramificação lá do álcool. O que que acontece? Eu disse para vocês que o álcool sempre vai estar ligado, né, o OH, a um carbono saturado. E se
o OH estiver ligado num carbono insaturado, pode acontecer, né? Se ele estiver ligado num carbono insaturado, ó, o OH está ligado a um carbono insaturado, daí vai ser a função enol. Então toma muito cuidado que os vestibulares às vezes colocam isso como pegadinha. O OH está ligado a um carbono saturado, álcool. O OH está ligado a um carbono insaturado, função enol. E como que funciona a função enol? A gente vai colocar o ol ainda no final, só que eu vou indicar com em onde está a insaturação. Você vai ver but, 2-en, 2-ol. Ó, a insaturação ligada com 2-ol. Você sabe que é a função enol, tá? Ela é menos cobrada nos vestibulares, mas tem que tomar cuidado que às vezes eles fazem pegadinhas nesse sentido. Então veja, finaliza com a mesma parte ol, só que antes eu coloco a dupla ligação, que seria o en ali, o que não tem lá na função álcool, ok? Galera, grande abraço para vocês, até a próxima!